O vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp. www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite, ouvintes da Rádio Unaerp. Estamos começando agora o Boletim de Notícias comigo, Luciano Filho, Flávia Coutri e Larissa Tassim. Boa noite. Agora são 21 horas e 16 minutos e vamos às notícias sobre o agronegócio. Mulheres do agronegócio... Frequência Universitária. Agronegócio. Mulheres do agronegócio pedem passagem. Agronegócio busca novos mercados para dar salto. E tecnologia brasileira promete análise de solo em apenas 30 segundos. Escalada. Conselheiros de polícia. Agora começa. Tá? Daí da mulher. Pesquisa divulgada agora no primeiro Congresso Brasileiro de Mulheres do Agronegócio revela que 13% dos gestores que atuam em empreendimentos agropecuários ativos são do gênero feminino. Um contingente da ordem de 650 mil mulheres empreendendo ou desenvolvendo trabalhos executivos em um setor visto tradicionalmente como masculino. E o curioso é que muitas delas, segundo o estudo, nem sequer se percebem assim, como gestoras de um negócio ou de um sistema produtivo, embora exerçam a liderança em operações desse tipo. As exportações do agronegócio brasileiro renderam um pouco mais de US$ 1 trilhão nos últimos 15 anos. Valor semelhante a esse virá em muito menos tempo daqui para frente. Líder mundial nas vendas externas de vários produtos, o Brasil deverá ampliar esse leque. É esperado uma mudança de perfil da produção e da qualidade dos produtos vendidos, gerando mais dólares com menos mercadorias. Especialistas acreditam que o futuro do país nesse setor está nos grãos e nas carnes, e o sul da Ásia será o parceiro dos próximos anos, 51% da população mundial. Estão abertas as inscrições para o encontro que acontece no dia 4 de novembro em Porto Alegre, das 13 horas e 30 minutos até as 17 horas, no Salão Nobre da Federal Sul. Lideranças nacionais do agrobusiness serão recebidas pelo presidente do Instituto de Educação do Agronegócio, José Américo da Silva, para refletir sobre os avanços do setor, que tem à frente o desafio de produzir alimentos para a produção mundial, estimada em 9 bilhões de pessoas em 2050, e ao mesmo tempo preservar a natureza. A nova tecnologia criada pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, garante a análise completa do solo em apenas 30 segundos. O sistema chamado de SpecSolo usa sensores que captam a vibração das moléculas na amostra de solo e cruza essa informação com um enorme banco de dados online para chegar ao resultado. A tecnologia chega para revolucionar e facilitar a análise de solo, que hoje pode demorar dias para ficar pronta e ainda gerar resíduos para o meio ambiente. Pode falar. Não, pode falar. Acho que essa investida da Bayer agora nesse novo ramo está um pouco confuso, não é verdade? Após a última compra que ela fez.
Na verdade, a tecnologia ela promete ampliar a análise do solo em 30 segundos, que às vezes demorava muito. Isso pode trazer um grande desenvolvimento para o agronegócio brasileiro, porque essa é uma parte muito importante da análise do solo, saber o que pode plantar ali, o que não pode plantar. E se isso for mais rápido, vai aumentar a produtividade, o tempo de produção, e vai ser muito bom para quem é da Sim, área do agronegócio. Com certeza, já que o Brasil sofre bastante com as mudanças climáticas, que nem sempre é previsível. E também com o nosso clima, que é tropical, e muitas vezes a gente tem que cultivar muitas coisas que não são de clima tropicais. Flávia? O Fundace comparou as exportações e importações da região administrativa de Ribeirão Preto com as de seus municípios nos últimos 12 meses. Foi constatado que na região as exportações superaram as importações, gerando um superávit na balança comercial na cidade. As exportações tendem a ficar próximas das importações. Bom, isso é muito bom para a nossa região, né? Que é a região do agronegócio. E despontou aí Ribeirão como um grande... melhor do que já é, né? Luciano? Perdão? Polícia. Bom, vamos às notícias policiais. Na noite de quarta-feira... Frequência Universitária. Polícia. Homem é preso por tráfico de drogas em Ribeirão Preto. Mulher é roubada em ponto de ônibus também em Ribeirão Preto. Quadrilha faz arrastão em restaurante de Ribeirão Preto. Homem é encontrado morto às margens da rodovia Alexandre Balbo. Mais um roubo em ponto de ônibus foi registrado em Ribeirão Preto. Dessa vez, a vítima foi uma mulher de 42 anos que aguardava o coletivo no cruzamento das ruas Marquês de Pombal e Antônio de Eriksen, em Ribeirão Preto, nesta tarde de quinta-feira, 3 de novembro. Segundo o registro da ocorrência, 2 homens se aproximaram da vítima em uma motocicleta e, armados, anunciaram o assalto. Eles levaram a bolsa da mulher, que continha seus documentos, cartões bancários e o celular. Até o momento, os policiais apenas colheram as informações sobre os assaltantes. Bom, a criminalidade está cada vez pior aqui, né? Na semana passada, várias notícias desse tipo, de roubo, de assalto, furto, né? E agora essa semana teve cada vez está se tornando mais frequente em mais bairros, assim, né? Tipo, várias num dia só. Isso só demonstra que 2 coisas. A crise tá tão forte que as pessoas estão procurando as alternativas piores para sair dela. Infelizmente, que é a criminalização, a marginalidade. E também que talvez a segurança pública precisa ser revista aqui em Ribeirão. 5 homens armados realizaram um arrastão em um restaurante na Avenida do Café, zona oeste de Ribeirão Preto, no fim da noite desta quarta-feira, dia 2 de novembro. Segundo a Polícia Civil, o grupo fugiu levando dinheiro, documentos e celulares dos clientes. Felizmente, ninguém se feriu. A Polícia Militar esteve no restaurante e, por meio dos números dos celulares roubados, conseguiu rastrear e encontrar 3 aparelhos. Porém, nenhum suspeito do crime foi preso. O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial. É como a Larissa falou, né? É uma crise. O pessoal sai, né, para se divertir um pouco, para comer fora e se depara com uma situação dessa, né? Podendo haver até crianças no meio, até os próprios funcionários, cozinheiros, sofrendo com isso. Então, tá uma crise generalizada em Ribeirão Preto. Um homem foi encontrado morto na tarde da última terça-feira, às margens da rodovia Alexandre Balbo, na zona rural de Ribeirão Preto. O corpo tinha ferimentos e 2 perfurações causadas por arma de fogo, um nas costas e o outro na axila. A vítima ainda não foi identificada. Bom, provavelmente o corpo foi deixado ali mesmo, né? Porque aconteceu um incidente desse em plena luz do dia, é muito difícil de ninguém perceber e chamar um resgate o mais rápido possível. Então, provavelmente deve ter sido algum desentendimento e algum crime bem pensado antes.
Um homem foi preso na tarde de quarta-feira, 2 de novembro, suspeito de tráfico de drogas em Ribeirão Preto. Ele foi encontrado com 2 porções de maconha e material para embalar a droga, além de um revólver calibre 32 e R$ 519 em espécie na zona norte do município. O rapaz, de identidade ainda não revelada, chegou a passar endereços falsos aos policiais, que até acabaram encontrando o verdadeiro local onde a droga possivelmente era produzida. Bom, que comentar mais do que a gente já está falando, né? Sobre criminalidade, a crise. Infelizmente, eu friso, a segurança pública precisa ser revista e pensada agora. Tomara aí que o prefeito que vai entrar, vai assumir, pense nessa questão, não só nas outras que ele já propôs aí na sua campanha política. É o que esperamos, né? Porque a segurança é o que a gente mais precisa, além de educação, saúde, também é um direito nosso, e a gente precisa dela, garantida pelo Estado, não tem outra alternativa. O empresário Michel Pierre Sintra, preso na madrugada da segunda-feira, 31, após apresentar um documento falso em ônibus em Foz do Iguaçu, foi transferido na tarde desta quinta-feira, dia 3, para Ribeirão Preto. Suspeito de aplicar um golpe milionário pela internet por meio do site de vendas Punk, Sintra foi trazido ao município por policiais civis da seccional da região de Ribeirão Preto, que foram buscá-lo na cidade de Cascavel. Bom, como se não bastasse, a gente tem em jogo a falta de segurança pública que a gente tem nas ruas, a virtual também está em jogo. E a má-fé das pessoas, né? Porque estelionatário, uma pessoa que usa documentos falsos, que adultera as outras coisas, isso também entra na má-fé das pessoas na sua relação de consumo. Isso também é muito grave. Encerra. Bom, chegamos ao fim de nossas notícias, mas fique ligado para ouvir muitas outras mais sobre educação e política. Agora são 21 horas e 27 minutos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Cadê o Agenor? Muito boa noite para você que está ligado na Rádio Unaerp. Agora, 9 horas e 27 minutos desta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2016. Agora, 23 graus na cidade de Ribeirão Preto. Vamos com as nossas notícias aqui com os alunos da segunda etapa de jornalismo da Unaerp. Ana Luísa Fontes, João Revedilho, Pedro e Vitória Morelli. Agenor Filho também será o nosso comentarista. A primeira notícia, Vitória Morelli. Frequência Universitária. Educação. Documentário aborda a importância do direito à educação infantil. Mais de 106 mil crianças aguardam por vagas em creches na lista de espera da Prefeitura de São Paulo. O acesso à educação, como era de se esperar, é mais difícil na área da periferia. A situação está longe de ser um problema exclusivo da cidade de São Paulo, mas ao voltar a olhar apenas para o município, já é possível ter ideia do tamanho do trabalho a ser feito Brasil afora, conforme aponta o documentário Direito à Educação Infantil. Produzido pelo advogado Rubens Naves, o curta-metragem ressalta a dificuldade que existe em garantir o direito à educação na infância, apesar de estar previsto pela lei brasileira e pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos grupos têm pressionado a instituição pública e os gestores para que essa situação seja transformada. Conforme aponta o documentário, no ano de 2013, foi decidido judicialmente que a Prefeitura de São Paulo tem a obrigação de criar mais de 50 mil vagas em creches e pré-escolas. Desde então foram criadas 90 mil vagas, mas a demanda também aumentou. Os estudantes que não conseguiram fazer a renovação dos contratos do Fundo
Financeiro Estudantil FIES tem agora até dia 15 de dezembro para realizarem o procedimento. Na terça-feira, 1º de novembro, alunos no Paraná deixaram ocupação após negociação. O grupo de 25 pessoas saiu por volta das 8 horas da manhã, de braços dados, gritando "A nossa luta é todo dia". Mais cedo, houve uma resistência deles para saírem do prédio, mas o governo foi duro na negociação, cortou luz e água do prédio. Policiais militares se posicionaram e fizeram um cordão em volta do prédio. Não houve confronto com a polícia, que havia decidido vencê-los pelo cansaço. Em Jogrado, estudantes gritaram que a luta não acabou. O Ministério da Educação, MEC, vai divulgar nesta sexta-feira, dia 4, uma lista atualizada das escolas ocupadas, onde o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, será adiado. O adiamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para cerca de 191 mil participantes, vai coincidir em diversos estados com a data de vários vestibulares e processos seletivos, que já estavam agendados para 3 e 4 de dezembro. A mudança de data da realização do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para 191 mil estudantes, anunciada nesta semana pelo MEC, Ministério da Educação, custará 12 milhões de reais aos cofres públicos. O valor foi anunciado na manhã desta quinta-feira, dia 3 de novembro, pelo ministro Mendonça Filho, em entrevista à Rádio Estadão. Os alunos serão a prova adiada para os dias 3 e 4 de dezembro. O motivo da transferência é a ocupação de escolas em todo o país, que afeta 304 locais de prova. Inscritos afetados pela mudança serão avisados por SMS, e-mail e na página do participante, no site do Enem, que estão dispensados do exame neste fim de semana. A data de divulgação dos novos locais deve ser na sexta. Secretaria do MEC diz que não haverá mudanças no Enem em 2017, mas no novo ensino médio refletirá em provas mais exigentes no futuro. Com as mudanças propostas para uma reforma no ensino médio e a esperança pela definição da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento colaborativo que definirá os conteúdos e conhecimentos necessários para cada segmento da educação básica, o destino dos vestibulares do país e do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Também podem estar presentes a mudar. Dois fatores importantes que vale comentar aí nessas notícias é que as ocupações dos estudantes aí por todo o Brasil, ela é favorável, uma vez que essas negociações mexeram aí no que mais tange a vida desses alunos, que é a educação, né? Então, assim, sem consultar escolas, sem consultar alunos, o governo mexe, reduz os gastos, né, da educação, como outros aí fatores públicos, né? E é favorável que os estudantes se manifestem. O que eu não concordo é ocupar escolas, é prejudicar patrimônios, fazer com que aí o andamento do exame, né, do ensino médio parem, né, por causa de vandalismo, né, dos próprios estudantes. A manifestação é válida, uma vez que eles manifestam de forma negociável, sem banalizações. E o outro fator, muito importante também, é atrasar todo esse processo de exame, né, que é preparado aí por todo o ano. Eu creio que existe dos dois lados equipes envolvidas, muitas pessoas, muitos estudantes que passam todo o ano aí estudando, se preparando para esse dia, né? Tem fatores aí emocionais, psicológicos que envolvem. E por causa disso, de todas essas ocupações, hoje eles pode ser que fiquem prejudicados, né? E também a equipe que organiza todo esse processo de Enem. Então, vale repensar a manifestação de uma forma, como já foi dito, favorável à negociação. Frequência Universitária.
Política. A votação das contas rejeitadas da prefeita Darcy Vera foi adiada para o dia 8 de novembro. A princípio, a votação seria realizada hoje, mas teve que passar para a semana que vem devido à dificuldade de notificar a chefe do executivo, segundo a presidente interina da casa, Gláucia Berenice. As contas da prefeitura dos anos 2012 e 2013 foram reprovados pelo Tribunal de Contas do Estado e essa votação paralisa qualquer outra da casa, que empossou 5 suplentes de vereadores que são investigados pela Operação Sevandija, fazendo assim o quórum necessário para continuar com o expediente. Caso as contas da prefeitura sejam rejeitadas pelo Legislativo, Darcy Vera pode ficar inelegível por 8 anos. Em meio às investigações da Operação Sevandija, que apuram um escândalo de corrupção em Ribeirão Preto, a prefeita da cidade, Darcy Vera, foi internada na noite desta terça-feira. De acordo com a diretoria da clínica do hospital, a prefeita chegou ao local durante a noite com desidratação e foi diagnosticada com um quadro de distúrbio gastrointestinal. Não é a primeira vez que a prefeita é internada. Há 2 anos, um quadro de anemia foi levado ao mesmo hospital. 1 ano antes, teve infecção generalizada quando estava em Brasília e correu risco de morte. A internação ocorre no momento em que seu governo é alvo de uma devassa da Operação Sevandija, deflagrada da Polícia Federal e pelo GAECO, no Ministério Público Paulista, que apura fraudes e contratos de licitações da prefeitura que somam 203 milhões. O senador por Roraima, Romero Jucá, será nomeado como líder de governo no Congresso Nacional, no lugar da senadora Rose Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Essa informação é da jornalista da Globo News, Cristiana Lobo. A nomeação está prevista para acontecer na semana que vem, coincidindo com a tramitação da PEC do teto dos gastos no Senado. Esta é a segunda vez que Jucá se torna líder de governo. A primeira foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. O senador foi demitido em maio do Ministério do Planejamento. Ele foi o primeiro-ministro a deixar o cargo no atual governo. Ribeirão Preto é a cidade com maior abstenção no segundo turno das eleições. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 120 eleitores não compareceram às urnas neste domingo, na cidade, o que representa 27,6% do eleitorado. No geral, considerados 57 cidades que tiveram segundo turno, o percentual da abstenção foi 21,6%. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso postou em sua rede social que jamais cogitou ser candidato à presidência do país em 2018. As especulações começaram após Chico Graziano publicar um artigo no jornal Folha de São Paulo defendendo a candidatura do PSDBista. Chico é ex-chefe de gabinete de FHC e o tucano afirmou que, abre aspas, somente o ex-presidente FHC se legitima pela vasta experiência, sensatez e sabedoria para nos conduzir nesta difícil travessia. Fecha aspas. Ele ainda disse em sua mensagem que o resultado das eleições municipais mostram que a população cansou da velha política. O deputado federal Duarte Nogueira foi eleito novo prefeito de Ribeirão Preto, com 97,9% das urnas e 426.229 votos apurados e apenas 9.157 votos ainda a serem computados. Nogueira tinha 144.058 votos, ou 56,72% dos votos válidos, e o adversário Ricardo Silva, com 109.919 votos, ou 43,29% dos votos. A votação no segundo turno registrava ainda uma abstenção de 27,6% dos 435.381 eleitores, e entre os que votaram, 14,27% anularam e 3,44% votaram em branco. Na verdade, quem está cansado da velha política é o povo brasileiro, né? Mas eu vou trazer para Ribeirão Preto esse cansaço, essa resposta aí que o eleitor deu na urna de não comparecer nesse segundo turno, é justamente por causa desse cansaço aí, o eleitor está desacreditado de tudo que acontece nesse cenário político, tanto brasileiro como aqui no município de Ribeirão Preto. E agora é tão desacreditado que a gente não sabe se em pleno aí dias, né, de reunir os dois partidos, tanto o atual como o novo que vai assumir, de Duarte Nogueira, aí vale repensar esse estado de saúde da prefeita, né? Eu sei que é muita tensão,
tudo que ela passou, mas nesse momento é muito importante que ela esteja em plena saúde, assim como esteve para governar da sua forma que ela governou, ela tem que estar passando aí todos os trâmites legais da prefeitura para o novo prefeito que vai assumir, que afinal de contas também assume aí um grande desafio para governar Ribeirão Preto com todo esse rombo que essa Operação Sevandiva deixou aqui em Ribeirão Preto. Esse foi o boletim de notícias produzido pelos alunos da segunda etapa de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto. Produzido pelos alunos João Revedilho, Ana Luísa Fontes, Agenor Filho, Victoria Morelli e Pedro Iso. Uma boa noite para você e o nosso muito obrigado. Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Frequência Universitária. Boa noite, eu sou Maria Beatriz e estamos com mais uma Frequência Universitária direto da Unaerp. Boa noite, Priscila, boa noite, Giovana e boa noite, Leonardo. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. O aeroporto da cidade chinesa de Shenzhen propôs para patrulhar robôs em um dos seus terminais, sendo um dos primeiros lugares públicos na China a contar com os guardiões automatizados. Segundo o jornal oficial, esses aparelhos, chamados Onboard, que significa segurança em chinês, possuem uma tela digital e uma câmera de alta definição, capaz de fazer imagens dos viajantes para serem analisadas. Sua função, por enquanto, é muito similar à de uma câmera de segurança, só que com maior mobilidade. Pode deslocar-se a uma velocidade de 18 km por hora. Engenheiros, geólogos e técnicos brasileiros desenvolveram uma tecnologia que auxilia na capacidade de prever possíveis deslizamentos de terra, espécie de Google Maps do solo, que oferece informações precisas sobre o solo para a construção de estradas, ferrovias e até mesmo edifícios. Na prática, o sistema tecnológico tem como meta facilitar a busca por informações referente à sondagem de solo, realizada em cada um dos pontos de uma obra. Pela primeira vez, internet em smartphones e tablets supera o uso no computador. Em outubro de 2016, o consumo de internet a partir de smartphones e tablets excedeu o uso por meio de computadores, informou a campanha de análise independente StatCalder. Celulares e tablets passaram a responder por 51,3% do consumo de conteúdos conectados. Ainda que os dados indiquem o predomínio dos aparelhos móveis em nível mundial, alguns países ainda não fizeram a migração, como, por exemplo, no Brasil, em que os computadores ainda respondem por 68,67% do uso da internet. O celular ele está se tornando um objeto essencial na vida das pessoas, porque ele tem uma facilidade de resolver todos os problemas diários com apenas um toque, e faz isso em qualquer lugar. Por isso que o computador está perdendo o espaço na vida das pessoas. A rede social Instagram informa que iniciará nas próximas semanas testes de um novo recurso por meio do qual os usuários poderão comprar produtos de varejistas norte-americanos por meio do aplicativo. As redes de varejo dos Estados Unidos conseguirão exibir até 5 produtos em uma publicação, e os usuários terão acesso a mais detalhes sobre o produto ao clicar nas várias tags utilizadas. O aplicativo também adicionou um link, Compre Agora, em cada item anunciado, que, ao clicado, redicionará os usuários ao site varejista, onde poderão adquirir o produto.
Se você é fã de Harry Potter e sempre sonhou em brincar com os feitiços citados ao longo da série, saiba que uma parceria firmada entre a Google e a Warner Bros. Vai permitir que isso vire realidade. Agora você pode usar os feitiços mais populares das sagas como comandos para Google Assistente. Ao dizer a palavra Lumos, por exemplo, os smartphones imediatamente acendem a lanterna da câmera. Pronunciando Nox, o flash se apaga. Também dá para silenciar alarmes e notificações usando a magia do silêncio. Não há uma lista completa de comandos disponíveis, então tudo se baseia em um esquema de tentativa e erro. Tudo que diz respeito a Harry Potter sempre faz muito sucesso, desde os filmes, que bateram vários recordes de bilheteria, ultrapassando a marca de $1 bilhão arrecadados mundialmente, assim como o parque temático O Mundo Mágico de Harry Potter na Universal Studios de Orlando, que é um grande sucesso. Por isso, certamente a novidade para os smartphones vai atrair os fãs da saga. Relógio despertador Smart chamado Bonjour é um relógio inteligente com função de despertador que ajuda a cumprir os horários de compromissos. O destaque do dispositivo portátil está na assistente pessoal, que gerencia sua rotina e acorda o usuário na hora certa. A tecnologia de inteligência artificial tem controle de voz, que interage com o usuário e antecipa as necessidades, de acordo com sua agenda e hábitos diários. Outra função inteligente permite ao Bonjour ser usado para ajudar a controlar a saúde, integrado com apps de atividades físicas. Dessa forma, o relógio oferece sugestões de atividades, caso sua rotina esteja mais sedentária nos últimos dias. Qualquer ação pode ser executada por voz, bastando perguntar ou qualquer outra ação sobre a agenda. Para manter a privacidade, o usuário pode desativar a assistente por um botão. A previsão de envio do relógio está marcada para iniciar em junho de 2017. O Bonjour também facilita muito porque ele tem função de entretenimento, então dá para ouvir música, ele pode ser conectado com o Uber e ele faz rotas já para o seu trabalho. Só que ele ainda só tem a linguagem em francês e inglês. Português ainda não está previsto. Fones de ouvidos inteligentes podem ser controlados com toques no rosto. A empresa de tecnologia Brage quer transformar seu corpo em um controle remoto. A companhia anunciou uma atualização do software que permite controlar o fone de ouvido sem fio com toques no rosto. Através da função My Tap, basta tocar 2 vezes na lateral do rosto para acessar o assistente virtual do smartphone. Além disso, ele tem um conjunto de controles e gestos que permite controlar o fone de ouvido. O Brage OS 2.2, como é chamado, será lançado no dia 21 de novembro e os fones ainda são capazes de reconhecer controle de voz. Uma pesquisadora da USP de São Carlos desenvolveu um dispositivo denominado Camaleão, um vidro que muda de cor do amarelo para o verde, quando recebe corrente elétrica. Com isso, é possível camuflar objetos de acordo com o ambiente. A tecnologia pode ser aplicada tanto na área militar quanto na indústria de alimentos. No caso de uma base militar no deserto, uma manta flexível impregnada com a tecnologia poderia ficar totalmente escondida. Outra aplicação possível, segundo a pesquisadora, seria na indústria de alimentos, mas em vez de usar a corrente elétrica, a mudança de cor seria provocada pela alteração de temperatura. E também, uma vez a comida descongelada, a cor altera e nunca mais volta para a cor anterior. Então, se em algum supermercado a comida estiver descongelada e o pessoal do supermercado tentar congelar ela de novo, o consumidor provavelmente vai saber. Frequência cultural. Em comemoração aos 38 anos de carreira, o grupo de música popular brasileira Boca Livre realiza shows especiais em Franca e em Ribeirão Preto. As apresentações acontecerão no dia 11 e 13 de novembro e os ingressos custarão entre R$ 30 e R$ 60. Os shows celebram a parceria musical do Mustro, Maurício Maestro, Zé Renato, David Tigel e Lourenço Baeta. No repertório estarão canções de Alceu Valência, Caetano Veloso, Gilberto Gil e entre outros. Algumas das composições estão no álbum mais recente do quarteto, Amizade, lançado em 2014 e venceu o 25º Prêmio da Música Brasileira. A classificação do show é de 12 anos. Sábado, dia 12 de novembro, em Ribeirão Preto, no Centro de Eventos de Ribeirão Shopping, o cantor Nando Reis irá realizar um show onde vai cantar seu álbum Voz e Violão. O evento será às 9 horas da noite.
O evento tem a classificação para maiores de 18 anos. O ingresso pode ser retirado no próprio centro de eventos ou comprado pela internet. Os ingressos variam de R$ 120 até R$ 340. Estudantes maiores de 60 anos e professores da rede pública estadual e municipal de São Paulo pagam meia. Sala de cinema itinerante exibe filmes de graça em Ribeirão Preto. 12 sessões de filmes nacionais e internacionais, incluindo animações em 3D, poderão ser conferidas de graça entre 5 e 7 de novembro pelo projeto Cine em Cena Brasil, na zona norte de Ribeirão Preto. Os longas serão exibidos em uma sala itinerante montada em um campo de futebol no bairro Quintino, Face 1. A programação conta com títulos como Os Minions, O Bom Dinossauro, além de Peter Pan, Frozen e Divertidamente. A sala tem capacidade para 225 pessoas e será equipada com assentos com almofadas, ar-condicionado, além de uma tela de 26 metros quadrados para projeções em 2D e 3D. Apreciadores de cerveja de todo o país se encontram neste sábado, dia 5, na 5ª edição do IPA Day Brasil, em Ribeirão Preto. Os participantes poderão degustar à vontade 37 cervejas nacionais e importadas, além de atrações musicais. O festival será das 14 às 22 horas no Centro de Eventos Quinta Linda, localizado no quilômetro 303 da rodovia Anhanguera. Ingressos custam R$ 190 e podem ser adquiridos pela internet. E dentro de 15 segundos, fique com notícias sobre economia e meio ambiente. Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Frequência Universitária. Boa noite, agora são 9 horas e 52 minutos, 24 graus, e você acompanha as últimas notícias desta quinta-feira, 3 de novembro, na Rádio Unaerp. Vamos com os destaques de economia e meio ambiente. Boa noite, Lorena Vieira. Quais são seus destaques? Boa noite. Economistas pedem que eleitores americanos rejeitem Donald Trump nas eleições. Desmatamento ilegal no Amazonas. Ministro do Meio Ambiente critica Samarco. Boa noite, Lona Vasco. Quais são seus destaques? Boa noite. PM de Meio Ambiente captura 5 animais silvestres em Uberlândia. Grupo se une para reflorestar cidade que já foi a mais poluída do mundo. Crise não acabará em 2017, segundo o economista da FGV. Boa noite, Maria Júlia Kevenato. Quais são os seus destaques de hoje? Boa noite. Preços do petróleo caem 3% com alta recorde em estoques nos Estados Unidos. Indústria da zona do euro cresce no maior ritmo em quase 3 anos. Desmatamento cresce 24% na Amazônia. Boa noite, Suzana Karen. Quais são os seus destaques? Boa noite. Governo federal pode ter economia de 5 milhões com o corte de pensão de filhas de servidores. Setor de viagens brasileiro prevê crescimento de 6% em 2016. Policiais intensificam fiscalização no período de Piracema. Então vamos agora às notícias. Frequência Universitária. Economia. Em carta aberta divulgada nesta quarta-feira, dia 2, um grupo de 370 economistas, incluindo 8 laureados com o Nobel da categoria, pede aos eleitores americanos que rejeitem Donald Trump nas eleições presidenciais no dia 8 de novembro. Segundo eles, o republicano seria uma escolha perigosa e destrutiva para os Estados Unidos por repetir estatísticas econômicas falsas. As expectativas de recuperação da economia brasileira têm melhorado, mas ainda não será em 2017 que o país vai sair da crise. A previsão é que em 2016 haverá contração de 3,4% e que o próximo ano começará com queda de 0,5% no PIB, Produto Interno Bruto.
Os dados foram apresentados pela economista Silvia Matos no seminário Perspectivas 2017, Economia e Política em Momento de Mudança, promovido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com Silvia Matos, a saída do Brasil da crise não deve ser tão rápida. A queda de 0,5% em 2017 é um bom começo, perto da queda de 3,4% de 2016, herança do antigo governo que acabou devastando a nossa economia. As atuais previsões, depois que o presidente Michel Temer assumiu, são claramente melhores. Antes tínhamos previsão de crise até 2019, o dólar na casa dos R$ 4,00 e uma inflação acima da meta. Hoje temos um outro quadro caminhando para uma regularização, o que mostra que as medidas tomadas pelo governo Temer e pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foram acertadas e evidenciam a necessidade das aprovações da PEC dos gastos e da reforma da Previdência para controlar os gastos e colocar o Brasil de volta na trilha do crescimento. Os contratos futuros do petróleo recuaram fortemente nesta quarta-feira, 2 de novembro, após uma alta semanal recorde nos estoques da commodity nos Estados Unidos alimentar preocupações entre investidores sobre o excesso de oferta global, dia após analistas estimarem uma produção de petróleo mensal maior da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Administração de Informação de Energia nos Estados Unidos disse que os estoques de petróleo subiram em 14,4 milhões de barris nessa semana até 28 de outubro, muito acima da expectativa de analistas de alta de 1 milhão de barris. Os especialistas estão preocupados devido à alta oferta desta commodity por conta da lei da oferta e da procura. Foi a maior elevação semanal nos estoques do petróleo dos Estados Unidos, superando o recorde de 2012 e acima da alta de 9,3 milhões de barris divulgado pelo Instituto Americano de Petróleo. É só o preço do combustível brasileiro que não cai. O governo federal poderá ter economia de aproximadamente 5 milhões de reais até 2020 com um corte de 19,5 mil pensões de filhas de servidores públicos em situação irregular. O TCU, Tribunal de Contas da União, determinou ao governo nesta terça-feira, primeiro, que fosse iniciada a conferência com todas essas mulheres para que comprovem que estão em situação regular e cancelem as que não estiverem. A atividade manufatureira da zona do euro acelerou o crescimento em outubro para o ritmo mais rápido em quase 3 anos. Pressões inflacionárias mostraram sinais adicionais de recuperação, de acordo com a pesquisa do Índice de Gerentes de Compras nesta quarta-feira, 2 de novembro. Os resultados serão bem recebidos pelo Banco Central Europeu, que tem lutado para elevar o crescimento e a inflação apesar de anos de política monetária ultrafrouxa. A leitura final do Índice de Gerentes de Compras de Indústria para a zona do euro subiu para 53,5 acima da marca, 50 que divide crescimento de contração. O setor de viagens brasileiro teve um aumento nas vendas dos pacotes turísticos em agosto e prevê fechar o ano com crescimento de receitas. A Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAV, estimava manter neste ano o resultado do ano passado, mas passou a esperar uma alta de 5,5% a 6% nas vendas em 2016. Segundo o presidente da ABAV, Edmar Bull, a confiança do consumidor voltou e isso fez com que o movimento nas agências começasse a subir. De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, FGV, em outubro, a confiança do consumidor atingiu o maior nível em 2 anos. Inclusive, a CVC, a maior rede de agências de viagem do país, vendeu 538 milhões de reais em pacotes de viagem em outubro, melhor mês de sua história. Para o presidente da empresa, Luiz Eduardo Falco, o desempenho se deve principalmente à melhora da confiança dos clientes na economia. Frequência Universitária. Meio Ambiente. Pelo menos 5 animais silvestres foram capturados pela Polícia Militar de Meio Ambiente na zona urbana de Uberlândia na última terça-feira. Entre os animais capturados estavam um falcão, um tucano, um pica-pau, um curicaca e um tamanduá-bandeira. Este foi o terceiro tamanduá-bandeira capturado na cidade nos últimos 10 dias. De acordo com a PM, a expansão urbana e das fronteiras agrícolas são motivos para a migração dos animais para a cidade em busca de água, abrigo e alimento. Desmatamento ilegal vira atividade econômica organizada no Amazonas. Há toras espalhadas e áreas destruídas na floresta em Lábrea. O município está na lista negra do Ministério do Meio Ambiente. Um grupo de voluntários de Cubatão, no estado de São Paulo, está realizando mutirões de reflorestamento com o objetivo de plantar cerca de 1.000 árvores nas áreas degradadas na cidade.
A ideia é contribuir para reduzir a emissão de carbono em uma cidade com um grande polo industrial e que foi considerada a mais poluída do planeta em meados da década de 1980 pela ONU, Organização das Nações Unidas. O grupo conseguiu plantar 150 mudas de árvores típicas da Mata Atlântica. A ideia é que as árvores também possam gerar frutos para os pássaros e animais que vivem na região. Um ano depois da maior tragédia ambiental do Brasil, o maior vazamento de rejeitos minerais do planeta, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, critica a Samarco o acordo firmado pelo governo da presidenta Dilma, com a empresa e a bancada da mineração no Congresso Nacional. Realmente, as sanções impostas pelo governo da ex-presidente Dilma a Samarco foram ridículas. Multas de 250 milhões de reais para uma empresa que tem um faturamento anual em torno de 2,64 bilhões de reais. Eles ainda teriam 30% de desconto se pagassem, né, até 20 dias após a notificação. Isso é no mínimo inaceitável para uma empresa que destruiu cidades, matou 19 pessoas e ainda deixou centenas feridas. Espero que o atual ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, tome as medidas cabíveis e necessárias. A taxa anual de desmatamento na Amazônia voltou a crescer. Em comparações aos números de 2014, houve um aumento de 24% no desmatamento da floresta. Os dados foram divulgados em outubro pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Foram derrubados 6.200 km² de mata entre agosto de 2014 e julho de 2015. É a maior taxa desde 2011, quando foi registrada a destruição de 6.400 km². O desmatamento documentado é equivalente a aproximadamente 4 parques Ibirapuera. A Piracema, período de reprodução dos peixes, começou nesta terça-feira, 1º, e encerra somente em fevereiro de 2017. Os pescadores devem ficar atentos às restrições em relação à pesca, pois os policiais estão intensificando a fiscalização em busca de irregularidades. Aqueles que descumprirem as regras pagam a multa de no mínimo R$ 700, responde a processo e pode até ser preso. Agora são 10 horas e 1 minuto, dentro de 30 segundos. Fiquem com as notícias de esporte e saúde. Boa noite. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp. www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Frequência Universitária. Oi. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Unaerp. Agora são 10 horas e 3 minutos. Estamos aqui agora para fazer um plantão de notícias sobre saúde e esporte com os alunos da segunda etapa de jornalismo. Guilherme Carlos, Guilherme Faria, Francis Júnior e Neto Túbero. Ribeirão Preto sofre com a Cracolândia na região central da cidade. Ponto de drogas foi apontado por emissora de TV. O trânsito de viciados e traficantes é constante no local, até mesmo durante a luz do sol. E o que é o pior, tudo ocorre na maior naturalidade, de frente à Câmara de Vereadores da cidade, onde as leis estão sendo feitas, enquanto na rua, quem realmente está mandando é a lei do crime. A série Sombras do Crack. Frequência Universitária. Falando em saúde. A série Sombra do Crack do Jornal da IPTV mostrou aí que os traficantes vendem drogas no centro de Ribeirão Preto e o pior, ao lado da Casa de Leis, a Câmara Municipal. Segundo aí o delegado da DISE, Gustavo Andrade, que o que alimenta o tráfico de crack é as moedinhas dadas aos usuários nos semáforos da cidade. E você deve estar se perguntando aí o poder público, né? E a Câmara Municipal, já que isso ocorre ao lado deles? E a polícia? Segundo o mesmo delegado, ainda que prendam o traficante, mesmo o de maior escalão, se existir usuário, o tráfico vai continuar. Deixa-se a desejar aí também as políticas públicas voltadas aos usuários. No Brasil, hoje existem mais de 370 mil usuários de crack só nas capitais, né?
E em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff lançou também um conjunto de ações integradas para combater o crack com um orçamento aí de 4 bilhões do governo federal. E na ocasião, a ex-presidente anunciou a criação de 2.400 leitos destinados aí ao tratamento de drogas, né, dos usuários de droga. Mas, infelizmente, como podemos constatar aí em Ribeirão Preto, isso não é o suficiente. Temos aí a necessidade de políticas públicas para intervir e melhorar a vida dos usuários de drogas, e o que podemos esperar que isso seja amenizado, né, na nova gestão municipal, mediante vários problemas que sofre a administração da cidade. Ribeirão Preto confirma a morte de macaco com febre amarela no centro da cidade. O caso aconteceu na Praça Luiz de Camões. Segundo a prefeitura, o risco de epidemia é baixo, mas a vacinação é necessária. Vale lembrar que a febre amarela é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. Portanto, todo cuidado é válido, já que a febre amarela também foi identificada em São José do Rio Preto, outra cidade da região. Com a queimada da mata de Santa Teresa, muitos animais silvestres apareceram na cidade, como é o caso do sagui. São animais que são expostos a esse tipo de doença, então todo cuidado é pouco. Embora ainda não há um caso alarmante, e é sempre bom estar com a vacina em dia. A Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar se houve negligência médica no atendimento de uma criança de 8 meses que morreu nesta quarta-feira passada, depois de ser atendida 2 vezes pela UPA de Serrana. O Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto constatou que o bebê morreu por gastroenterite aguda e não poderia ter sido liberado na noite de terça-feira, quando teve febre alta e seus pais procuraram a unidade pela primeira vez, disse o delegado da Polícia Civil no município, Adalberto Gonini Júnior, após obter informações com a médica legista que analisou o corpo. O caso começou a ser investigado depois que, segundo a polícia e o Conselho Tutelar de Serrana, um médico da UPA levantou a hipótese de a criança ter sido vítima de abuso sexual, o que foi descartado pelo IML, de acordo com o Gonini Júnior. Procurada, a secretária municipal da Saúde, Miriam Marcelini, e o diretor da UPA, Wilson de Souza, informaram que precisam ter acesso ao laudo do Instituto antes de se posicionar. O caso será investigado. Uma notícia muito triste, né? Uma criança muito nova, de apenas 8 meses de idade, e se ficar comprovado que houve negligência médica, que o médico seja penalizado. Segundo o ortopedista de São Carlos, Luiz Felipe Cardinali, há pessoas que chegam a trocar 500 mensagens de textos por dia, com média de 30 caracteres cada. Ou seja, dão 15 mil toques diários na tela, 105 mil por semana ou 420 mil por mês. Quando não são as mensagens, os jogos ocupam o lugar. Com tantos movimentos repetitivos, podem surgir problemas de saúde, como os casos conhecidos por pescoço de texto, em que a pessoa relata dores na cabeça ligada a tensões na nuca, pescoço, braços e ombros. Outro problema comum está relacionado ao uso intensivo dos polegares, o que pode gerar uma tendinite chamada de tenossinovite de Keravin. Os cuidados podem minimizar danos e evitar problemas futuros, mas em casos de dores mais fortes, a recomendação é procurar um especialista. A realidade de hoje em dia é que a tecnologia veio para ajudar, também está um pouco prejudicando, né? Você vê o pessoal, os alunos dentro da sala de aula se perdendo um pouco por causa de celular, o pessoal no trânsito sofrendo acidente por causa do celular também, e essa questão de saúde, né? Tá bem complicado hoje em dia a relação entre a pessoa e o uso do celular, tem que ser controlado isso daí. Uma nova droga em teste contra a doença do Alzheimer conseguiu reduzir a formação das placas senis no cérebro do paciente, tornando-se uma opção promissora para o tratamento da doença, que até no momento não tem cura. Os testes clínicos da fase 1 envolveram 32 pacientes e os resultados promissores deram sinal verde para a continuidade do estudo, que envolverá um número maior de participantes na próxima fase. Caracterizado pela perda de memória, da capacidade de realizar tarefas cotidianas e pela piora das funções motoras, o Alzheimer se manifesta no cérebro pela presença de placas senis entre os neurônios e pela formação do emaranhado de proteínas no interior da célula nervosa. As placas senis são compostas por proteínas beta-amiloide. O alvo da nova droga, chamada verubecestat, é justamente a enzima BACE1, que tem um papel importante na produção da proteína beta-amiloide.
Uma única dose da droga foi capaz de reduzir consideravelmente o nível de proteína beta-amiloide do sangue e no fluido cerebral espinhal de ratos e macacos. Os animais não manifestaram sinais de toxicidade. A pesquisa, cujos resultados foram publicados nesta quinta-feira na revista Science Translation Medicine, foi feita nos laboratórios de pesquisa farmácia Merck. Empresários da Associação Comercial e Indústria de Franca fabricaram sutiãs com prótese de mama para mulheres que lutam contra o câncer de mama e tiveram que retirar o seio. Os sutiãs estão disponíveis no Hospital do Câncer e o custo é de R$100. Frequência nos esportes. O presidente do Botafogo, Gerson Garcia, disse que vai manter a base do time que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e que deverá contratar 10 jogadores para o Campeonato Paulista. O tricolor está no Grupo A ao lado de São Bernardo, Ituano e Corinthians. Olha, a campanha do Botafogo no próximo ano tem que ser bem trabalhada, né? Tivemos o caso aqui na Série C, onde a diretoria falhou em algum momento, deixando escapar jogadores fortes do elenco ali e perdendo a vaga para o Campeonato Brasileiro Série B. Nenhum time que começa com 10 jogadores uma nova etapa é sinal de um bom negócio, né? Um time que está se reformulando por inteiro ainda. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade no futebol da nossa região e fica a torcida nossa pro Botafogo aí no Campeonato Paulista. Já são 3 semanas que a diretoria do Comercial e o técnico Marcelo Dias negociam sua renovação para a Série A3 de 2017. A pré-temporada do Leão começa no dia 21 de novembro e a diretoria espera que o treinador permaneça no clube. Mesmo antes aí, né, do contrato estar assinado com o técnico Marcelo Dias, ele já era tratado também como comandante do time em 2017, né? Segundo a Spinelli, mais importante do que documentos assinados é a vontade aí do treinador seguir, né, no Comercial e o interesse recíproco do clube também. O que confirma também o bom trabalho que ele vem realizando aí como treinador do Comercial. A partir de sexta-feira começa as semifinais da Copa Paulista. O São Caetano recebe a Ferroviária no ABC pelo jogo de ida, já o 15 de Piracicaba recebe o Rio Claro. O campeão da Copa Paulista ganha uma vaga na Copa do Brasil de 2017. Após a ausência aí de Marta em 2015, ela vai ser indicada ao prêmio de melhor do mundo, né? A brasileira foi anunciada nesta quinta-feira como uma das 10 indicadas ao prêmio de melhor do mundo da FIFA, né? Depois de sequer ser lembrada em 2015, a jogadora voltou à disputa em 2016 e lutará para recuperar o prêmio que venceu 5 vezes consecutivas, né? De 2006 a 2010. Aos 30 anos, Marta se destacou nesta temporada com a camisa da seleção brasileira. Foi a principal responsável por levar o país às semifinais da Olimpíada do Rio e a ficar próximo da medalha, que não veio por conta das derrotas para a Suécia nos pênaltis na semi e Canadá na disputa do bronze. A votação que elegerá a melhor do mundo em 2016 contará com um novo sistema fruto do fim da entrega do prêmio em parceria com a revista France Football, que ocorreu entre 2010 e 2015. Metade dos votos será dada por técnicos e capitães de seleções nacionais. Já a outra metade será determinada por meio de votação popular e os outros 200 né, por jornalistas de 6 continentes que serão selecionados pela FIFA e completarão aí os outros 25%. Marta sempre foi um símbolo do Brasil, né? Ela fez uma Olimpíada muito boa, embora não tenha ganhado. E apesar da idade, ela continua jogando em alto nível. Injusta indicação. O atacante Guerreiro reconhece que o Flamengo poderia ter conquistado melhores resultados, mas ressalta que Brasileirão ainda está indefinido. Em sua primeira entrevista no Ninho do Urubu, após os gols e boas atuações contra o Corinthians e Atlético Mineiro, Guerreiro chegou cheio de confiança e chegou falando também em acreditar no Hepta. Apesar dos 5 pontos de diferença do rubro-negro para o líder Palmeiras, o peruano está determinado a buscar 5 vitórias. Conta que, em sua visão, é a ideal para a conquista do título. Questionado se os torcedores têm entendido melhor seu estilo de jogo e o fato de não marcar muitos gols, o atacante de 32 anos disse não se incomodar com isso. Considera-se um jogador não apenas focado pela torcida, mas também pelos zagueiros rivais. Ele disse: sou um jogador muito visado, não só por torcedores, mas pelos zagueiros também. Às vezes abro espaços, consigo fazer a tabela. A verdade é que o Flamengo perdeu muitos pontos importantes nessa reta final do campeonato. Jogos como o Internacional, que o Flamengo perdeu por 2-1, estava vencendo com o gol do Guerreiro.
O empate contra o Corinthians em casa, por mais que seja o Corinthians, que é uma grande equipe, o Flamengo, se quer ser campeão, precisa vencer esses jogos importantes na reta final. E o Guerreiro, nessa reta final do campeonato, também vem jogando muita bola, vem se destacando, fazendo gols importantes para a equipe rubro-negra. A Rússia, o país com mais atletas envolvidos em escândalos de doping, aprovou nesta quinta-feira uma lei que considera esses casos passíveis de prisão. A Câmara dos Deputados do país, Duma, definiu que os envolvidos, sejam eles técnicos, médicos ou atletas, podem ser condenados a 1 ano de prisão ou receber uma multa de 300 mil rublos, cerca de 13 mil reais. O presidente do Comitê Olímpico Russo teve direito à palavra na Duma e disse: considero que a introdução da responsabilidade penal acompanhada de medidas educativas devem, em princípio, limpar o esporte russo dessa terrível praga. A grande história esportiva soviética e russa mostra que nossos atletas limpos sempre conseguiram sucesso nas grandes competições, inclusive na Olimpíada. Com a lei aprovada pela Duma, se algum técnico aplicar substâncias dopantes com ou sem consentimento do atleta, a punição pode ser de 1 ano de prisão, além de 4 anos de afastamento. Quando o uso dessas substâncias resultar em lesões graves aos atletas, os técnicos e médicos envolvidos podem ser presos por 3 anos. O presidente da Comissão Independente Antidoping da Rússia considerou válido esse novo código. Este foi o plantão de notícias da sua rádio na ERP com os boletins de saúde e esporte. Encerramos por aqui. Fiquem todos com a sua programação normal. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para